Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Ainda há pouco eu estava lendo aqui o Jornal Diário do Alto Vale, edição bem recente do mês passado, onde, com o título de Coronavírus e a dura realidade da advocacia, assinado por advogado Hélio Brasil, eu fiquei espantado com o conteúdo desse artigo. E não há quem não saiba que eu considere o Brasil a maior fábrica do globo, da face da Terra conhecida, do planeta conhecido, a maior fábrica de advogados jamais vista. Em todo o cantinho tem uma escola de advocacia. E esses advogados, eles quando se formam, começa que eles não podem ter liberdade para fazer o discurso de formatura. Eles têm que passar pela censura da reitoria da faculdade, pela direção da faculdade ou pela reitoria da universidade à qual a faculdade esteja vinculada. Mas não é disso que eu quero falar. O articulista diz que, segundo informações divulgadas pela CAASC, 4 mil advogados solicitaram um auxílio de R$ 500 decorrente do repasse da CFOAB através do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA. Não obstante a louvável intenção, os números divulgados e comemorados pelos mandatários da OAB de Santa Catarina e CASC, infelizmente revelam que nossa classe se encontra totalmente desvalorizada. O artigo prossegue para depois dizer lá pelas tantas que, aspas, além desses 4 mil profissionais, existem vários colegas que sequer possuem condições de pagar uma das maiores anuidades do país, os quais foram sumariamente impedidos de postular tal auxílio, eis que, paradoxalmente, um dos requisitos para requerê-los era estar quites com a tesouraria, demonstrado que a realidade é bem pior do que anunciada. O texto aqui deveria ser demonstrando que a realidade. O artigo bem escrito até, ele chega num ponto em que ele fala também, aspas, diferentemente do que se divulga em tom comemorativo, como se estivesse tudo bem com os advogados, os números mostram uma realidade bem distinta, de uma advocacia que pede socorro para se manter viva, bem distante daquela vivenciada pelos donos de grandes escritórios, que não raramente contratam com os cofres públicos grandiosas cifras. Olha o que esse advogado está dizendo. É a mais pura, a mais paradoxal, lídima e verdadeira constatação. Vou repetir o texto. Bem distante daquela vivenciada pelos donos de grandes escritórios que não raramente contratam como os cofres públicos grandiosas cifras, inclusive com dispensa de licitação em razão do prestígio que esmaga e asfixia o mercado. No fim do artigo, diz assim, aspas, é lamentável que nossa nobre profissão tenha chegado ao panorama atual, sendo necessário, mais do que nunca, que nossos dirigentes entendam que, uma vez por todas, que o advogado não precisa de esmola ou migalhas, mas sim de, atenção, uma instituição que lute por uma prestação jurisdicional célere e respeitadora das prerrogativas profissionais, que valorize o trabalho jurídico e arbitre honorários condignamente. E, principalmente, de um órgão de classe que apoie indistintamente todos os colegas, em especial de pequenos escritórios, propiciando melhores condições de trabalho e tornando-se, de fato, uma mola
motriz de transformação social muito além dos filtros das redes sociais. Bom, é muito raro encontrar um artigo que contenha estas colocações que sobrevoaram a realidade. Não pensem que o corajoso Hélio Brasil, que eu não conheço, nem sei se é daqui, de fora, ou ele faz parte da OAB comunista do Rio de Janeiro, a OAB comunista do Brasil, não sei, apenas estou lendo o artigo que este jornal publicou na página 2, que universalmente é considerada uma página destinada a advogados, não, destinada a editoriais não assinados. O que é importante saber é que o mercado ele está tão saturado de advogados, há mais advogados do que agricultores, há mais psicólogos do que diaristas, há mais fisioterapeutas do que garis. Bom, numa economia comunista, em que o Estado centraliza tudo e determina tudo, quando eu falo de comunista, eu não estou dizendo, como nos velhos tempos, que o comunista ele comia criancinhas. Não. Hoje, o comunista ele tem um aparato de um cidadão engravatado, terno com um fio escocês importado, claro, né? Fabricado provavelmente na China, e ele trafega dentro dos ambientes advocatícios dos tribunais com a sensatez insensata, olhem o termo, é proposital, a sensatez insensata que faz com que a profissão se torne desvalorizada. Os advogados, não todos, a maioria não tem convicção ideológica, não tem. Se o Brasil for para cima, para baixo, para frente, para trás, comunista, capitalista, não interessa. A maioria dos advogados que saem das faculdades de direito, que não deixam os advogados sequer fazer o discurso de formatura sem censura, a maioria dos advogados sai e não pode trabalhar, porque não tem formação adequada. Mas é uma fábrica de dinheiro para as faculdades. É uma fábrica de dinheiro para as faculdades. Por quê? Porque todo advogado quer fazer concurso público. Como o ministro da Economia, o melhor economista, o melhor ministro da Economia que nós já tivemos no Brasil desde 1500, tá? Ele falou em suspender concursos, né? Estão suspensos os concursos. Ele falou agora em congelar, não sei se passou, não passou, acho que passou a norma, né? A medida provisória, que por 2 anos não haverá aumentos de salário também para o funcionário público, né? Quer dizer, antes quem estava pagando a conta desta pandemia era só a iniciativa privada. Agora, alguém com bom senso dentro do governo, e esse bom senso está sendo espezinhado, machucado, destruído, arrebentado, ultrajado, mancomunado com uma classe de estúpidos e idiotas que querem que o país caia na horda comunista. Quando este advogado aqui, o Hélio Brasil, fala no que ele está falando, ele sobrevoa o problema, ele não toca no problema efetivamente. Se os advogados pensassem, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que eu faria se eu fosse advogado. Eu não sou advogado, não é porque eu não consegui ser advogado, eu tenho outras graduações, mas eu não quero ser advogado porque é um desrespeito à minha convicção ideológica, do jeito que a justiça atua no Brasil. Eu, ao invés de judicializar tudo, eu criaria escritórios de negociação, de arbitragem, para fazer acordos antes de ir para o juiz e entrar numa fila de 10 anos. Eu faria acordos entre casais que se separam, entre filhos que reclamam de herança, entre mulheres que foram abandonadas
de forma irregular e o divórcio foi constatado que foi um divórcio extremamente fraudulento, né? Prestaram informações falsas para o juiz. Não é o caso de supor que o juiz... Me lembro bem de um divórcio que foi feito no tempo de Alfredo João Krieg aqui em Rio do Sul. Se vocês não sabem, eu sei como é que o advogado foi feito e as duas casas que foram construídas pelo Poder Executivo, por Alfredo João Krieg, para o juiz, que na época era Osni Caetano da Silva. Bom, não é desse assunto que eu estou falando. Esses escritórios poderiam muito bem, antes de judicializar tudo e ficar esperando na fila e querendo migalhas ou esmolas, como está dizendo o articulista aqui, eles ganhariam muito, muito mesmo, negociando, arbitrando, conversando, fazendo contemporização, abrigando as pessoas, abrigando os filhos, os órfãos, as crianças, as pessoas, as mulheres, as viúvas, os maridos, porque também vocês têm que imaginar que a Lei Maria da Penha é só Lei Maria da Penha, não tem Lei Mário da Penha neste país. Não, tem muita mulher que bate em marido também. Tem, eu sei. Então, o artigo aqui, eu fico até com um pouquinho de pena. Fico com um pouquinho de pena, por quê? Porque eles não têm, eles saem da faculdade sem nenhum conhecimento do mercado. Eles sabem que eles vão ter que passar por um filtro ideológico da OAB para fazer concurso e estudar de fato, e muitas vezes não tem nem dinheiro para estudar de fato, porque mal e mal conseguiram pagar o curso de advocacia, para depois fazer um concurso para ir trabalhar no município, né? Onde há 4, 5, 6 advogados, quando você procura por um deles, ele não está no local de trabalho, e a informação vem, não, ele foi ao fórum, mas ele já está voltando, né? E bem fica entendido que eu não desejo ofender ninguém aqui em relação a este assunto. Você vai no Estado, a Assembleia Legislativa tem 42, 47 advogados. E mais os aposentados, que os inativos têm. Você vai no Tribunal de Justiça, aquilo é um trelelê de advogados que jamais eu vi na minha vida. É uma máquina de fabricar pobres. Essa máquina de fabricar pobres é o Brasil. Há gente que não tem convicção ideológica e quer ser pobre, gosta de ser pobre, ama ser pobre, faz força para ser pobre. Esse artigo aqui, no momento em que ele diz assim, arbitrar honorários, lute por uma jurisdição, uma prestação jurisdicional célere e respeitadora das prerrogativas profissionais. Claro que as prerrogativas devem existir, sim, mas o advogado, por exemplo, ele não pode pegar dinheiro de bandido, não declarar para o imposto de renda, ser um cara rico, ter apartamento, automóvel, e mais um apartamento, e mais uma segunda mulher, e ele não é obrigado a declarar a origem do dinheiro dele. Você veja que ponto que nós chegamos no Brasil, meus amigos. E depois, quando eu falo em OAB comunista, como essa OAB que nós conhecemos, que é comunista, só não é comedor de criancinha, o cidadão que está lá, entende? Não, ele não é. Mas ele batalha pelo um ódio visceral contra patrão, contra a empresa. A maioria dos advogados não emite nota fiscal. Presta serviço, dá recibo, o recibo não é colocado na declaração de renda no final do ano. Gente, o advogado teria que ser um exemplo, não é? Se vocês estão pensando que eu estou querendo encrenca, nada disso. Há uma minoria de 5% de advogados bons no Brasil, que não são os advogados que fazem o que o Gilmar Mendes faz, que não entram na escória do ministro do STF, este careca, né? Que foi chamado outro dia, alguém o chamou de careca e corno. Alguém disse, me parece que foi
um advogado cujo nome eu posso dizer para vocês depois. Mas não é desse tipo de discussão que eu vivo. Eu não preciso dessas discussões para viver no jornalismo. O que eu estou dizendo é que o artigo publicado por este jornal, na página que deveria ser de um editorial, mas o jornal é o jornal e eu sou eu, eles ficam com a opinião deles, eu fico com a minha. Impressiona o que ele diz aqui. Classe que apoie indistintamente todos os colegas. Claro que a segregação. O cara que enricou, ele quer que se ferre o pobrezinho do coitado que se formou, que teve que fazer um juramento, ele não pode trabalhar porque ele vai ter que passar por um filtro da OAB, e esse filtro só inclui gente que pensa de acordo com o professor, e a maioria dos professores é importada de Florianópolis, ou de Brasília, ou de São Paulo, ou do Rio, dos grandes centros, onde estão as universidades federais, verdadeira fábrica de comunistas. Então, meus amigos, vejam, eu estou chamando vocês de amigos. 5%, eu estimo, de advogados que honram o nome de advogados. 95% não honram, mas eles, vou chamá-los de coitados, a palavra coitados vem de coito, mas é a palavra que veio aqui na minha cabeça agora. Coitados. Precisa parar com essa fábrica de advogados. Essa fábrica de advogados, ela está levando a estrutura jurisdicional à falência, se já falida ela não estiver. Coloca-se sobre tudo isso aí uma estrutura jurisdicional baseada num pensamento da magistratura que vocês bem sabem que ela é cheia de privilégios. Privilégios. Sinônimo, prebenda, facilidade, sinecura, facilidades em todos os ramos, né? Os coitados dos brasileiros, quando eles veem um cara de gravata, eles já vão baixando os olhos assim, chamando doutor. O doutor, o que o doutor quer? Quer engraxar o sapato, doutor? Quer engraxar o sapato? Doutor. Essa figura não está escrita no artigo do jornal aqui. Precisa escrever mais advogados como este Hélio Brasil, que sobrevoou o tema. Tem que ter mais gente escrevendo, para que eu possa comentar mais coisas sobre isto aqui. Este artigo, ele tem um conteúdo verdadeiro, não dá para dizer que tem que rasgar o jornal e jogar fora porque o artigo não presta. Não, senhor. É uma folha de papel fotocopiada, mas é uma folha de papel cujo conteúdo é bom, mas outros advogados têm que trazer outras coisas para que eu possa comentar sistematicamente, falando, dizendo, insistindo, para fechar essa fábrica de advogados que no Brasil dá dinheiro de monte para donos de faculdades. Tem mais coisa para falar. Eu fico por aqui. Arremato reiterando que o Hélio Brasil, que escreveu o artigo, ele vai ser certamente penalizado, ou ele vai ser desmoralizado, ou ele vai ser achincalhado, ou ele vai ser eventualmente desprestigiado, talvez ele não receba mais sentença favorável daqui para frente. Vejam como falei, talvez ele não receba mais sentença favorável daqui para frente. Eu não disse que ele não vai receber. Mas é preciso que outros advogados tenham coragem de enfrentar a realidade. Os advogados que criem efetivamente uma estrutura fora do Estado, fora do concurso, fora do município, fora da União. O que nós vemos de advogados malandros que ganham e não trabalham é impressionante. É impressionante, é uma coisa assim que eu fico pensando, caramba,
se o contribuinte, o verdadeiro pagador de impostos, não aquele que tem caixa 2 e aquele que sonega nota fiscal, aquele que vende 100 mil, mas ele declara 10 mil e 90 mil ele põe por fora. Não. O pagador de impostos verdadeiro, ele não deve saber do que eu sei sobre esta estrutura advocatícia que existe no país. Quando eu penso em Florianópolis, eu me arrepio. A quantidade de causídicos, de juristas, de criminalistas, de essas terminologias que incham o ego das pessoas que estudam direito e tornam a situação realmente achincalhante, porque muita gente que, mesmo entrando e passando e indo para a OAB e sendo aprovada, manda para o juiz, em cima da cátedra do juiz, verdadeiras peças que envergonham a literatura brasileira, envergonham os professores de português, envergonham os supostos mestres que deram aulas para esses advogados e envergonham os jornalistas que, calados muitas vezes, eles têm medo de dizer qualquer coisa porque o patrão deles não gosta de crítica nenhuma, ele não quer crítica de jeito algum. E isso acontece nas pequeninas rádios por aí, nos jornais, acontece nas estações de televisão. Ninguém tem coragem de tocar nesta ferida que o Hélio Brasil tocou. Ele sobrevoou o assunto, mas ele falou. E eu fiquei contente que ele falou sobre isso. Parabéns, Hélio Brasil. Parabéns a todos os advogados que se sentiram protegidos por este artigo. Não dou parabéns para todos aqueles que sonegam, não dou parabéns para todos aqueles que aceitam a realidade de que a maior fábrica de advogados do Brasil está dentro das faculdades de Direito. Vocês têm que pensar se o que eu estou dizendo é verdadeiro ou é falso. Se é verdade que tem mais advogado do que balconista. É claro que o mercado é comunista, é claro que o mercado que se estabeleceu dentro desta profissão é completamente contra o patrão, contra o capital, contra a empresa. O resultado está aí. O artigo do Hélio Brasil. Eu volto a falar sobre este assunto se precisar. Outros devem escrever mais artigos para eu poder comentar aqui como fiz esse comentário. Eu volto amanhã. Até lá.